Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, eu sou o Luan Hoffman e hoje nós temos um monte de notícias, um monte de novidades da Fórmula 1, então vamos para o Giro de Notícias. Racers, antes de começar o vídeo de hoje, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Depois de se inscrever no canal, vai lá e dá uma olhadinha no clube de membros e seja um Racer aqui do Box 29. Tem dois planos, de R$ 2,99 e o de R$ 7,99. Escolhe o melhor e te associa, seja um membro do nosso Box 29 Garage. Bom, vamos começar com o maior rumor da semana. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas estão fortemente cotados para serem os pilotos da Cadillac em 2026. O Pérez tem uma proximidade com os Estados Unidos, ele tem vários patrocinadores mexicanos e americanos, e o Bottas por ter uma experiência já com uma equipe de ponta, a Mercedes. Então eles são os mais cotados, são os nomes mais fortes que surgiram nos últimos dias aí para serem os pilotos titulares da Cadillac em 2026. Achou legal? Achou interessante? Eu quero saber o que vocês acham aí sobre o Pérez, que saiu em baixa na Red Bull. E o Bottas? Será que o Bottas ainda queima algum combustível na Fórmula 1 ou vai ser reserva até se aposentar da Fórmula 1? Quero saber a opinião de vocês. O segundo assunto do nosso giro de notícias é a série da Netflix. A série feita em 2024 para celebrar os 30 anos de Ayrton Senna gerou várias repercussões não tão positivas assim lá fora. Aqui no Brasil foi uma choradeira, foi muita emoção. É claro que, na minha opinião, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, faltaram vários episódios, vários momentos importantes da carreira do Senna. E quem não gostou nada da série foi Alain Prost, o francês que foi companheiro de Senna lá na década de 80 e no comecinho dos anos 90. Então o Alain Prost deu uma entrevista lá para a televisão francesa e vamos abrir aspas para o que ele falou. Tenho certeza que o Ayrton não iria gostar. É uma ótima história, você não precisa ficar inventando coisas que não são verdadeiras. Se tem algo para fazer no viés comercial, não é legal fazer com o nome Ayrton Senna. Fecha aspas. Ele estava se referindo que em vários momentos a série inflou, camuflou e, claro, transformou o Prost no vilão da série. A gente vê isso muito bem. Assim como todos os enredos maquiavélicos, existem o vilão poderoso, que era o Balestre, e o vilão, digamos assim, mais submisso, que foi o Alain Prost, e o Senna no meio disso tudo sendo o mocinho, traduzindo para o jargão mais hollywoodiano, digamos assim. Então ele foi um dos vilões da série, assim como um filme de 007 tem vários vilões, tem o chefão dos vilões e tem os vilões secundários. Foi isso que a Netflix tentou fazer. Então, na visão do Prost, não foi interessante inventar certas situações. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que a Netflix fez um bom trabalho. Foi uma série muito bem construída, com uma fotografia muito bonita, mas pecou em alguns pontos e eu vou trazer a minha opinião aqui mais lá pra frente. Bom, agora falando das categorias secundárias da Fórmula 1, a Toyota comprou uma equipe na Fórmula 2, 3 e 4, a Hi-Tech. Agora a Hi-Tech se chama Hi-Tech TGR, Toyota Gazoo Racing. Então a equipe Toyota vem naquele planejamento que a gente já falou em alguns vídeos atrás, de se tornar novamente uma equipe na Fórmula 1, de ser de repente a 12ª equipe no grid da Fórmula 1. Eu particularmente fico feliz, quanto mais equipes nós tivermos, mais competitivo nós teremos e provavelmente mais brasileiros nós vamos ver no grid. Então ela, com esse planejamento, digamos assim, mais discreto, mais tranquilo, vai indo pelas beiradas, a Toyota está pensando lá na frente. Primeiro ela vai criar, digamos assim, a sua academia, a sua escola de pilotos, para que quando ela chegue na Fórmula 1, para que quando ela efetive a entrada na Fórmula 1, ela tenha pilotos, possivelmente japoneses, para entrar e competir nos seus carros
pensando na Fórmula 1. Então é uma estratégia muito interessante. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, cria uma boa escola de pilotos, tem várias opções para o futuro e aí sim, quando ela entrar, ela já entra um pouco mais sólida com os pilotos no volante. É uma boa estratégia, hein? Então provavelmente a gente vendo esses movimentos que a Toyota está fazendo, né, ela vai pensar assim daqui 2, 3 anos efetivamente entrar na Fórmula 1. Lembrando que em 2026, ano que vem, muda novamente o regulamento e em 2028 teremos a adesão de novos motores, novos desenvolvimentos dos carros, principalmente da Cadillac. Então provavelmente seja essa data articulada também pela fabricante japonesa. Saindo da Fórmula 2, indo para o F1 Academy, digamos assim, a categoria feminina da Fórmula 1. Em 2025 teremos 2 pilotos brasileiras, é isso mesmo. A Rafaela Ferreira foi confirmada junto com a Aurélia Nobles e elas vão correr na F1 Academy. A Rafaela, ela participou nos últimos 2 anos da F4 brasileira, teve um grande destaque e vai competir com a equipe que é apoiada, repito, apoiada pela Racing Bulls. Do outro lado, a Aurélia Nobles vai competir com a equipe apoiada pela Ferrari, pela escuderia Ferrari. Por que eu digo que elas são apoiadas? Elas têm o dinheiro das equipes, mas não são equipes genuinamente próprias. Então elas são parceiras de outras equipes dentro do F1 Academy. Além disso, dentro do F1 Academy, cada equipe tem 3 pilotos. Então a Rafaela vai compor um time, um trio com outras 2 e a Aurélia Nobles também. Todas elas correm com as cores dos seus times, da Ferrari, da Racing Bulls, da Aston Martin, mas todas elas não são pilotos efetivamente das equipes, elas têm o apoio institucional das fabricantes, é um pouco diferente. Lembrando que o F1 Academy não começa e não tem algumas datas que a Fórmula 1 tem, né? Ou seja, o F1 Academy começa dia 21, 22 e 23 de março, já na segunda corrida da Fórmula 1 lá em Xangai, tá certo? Vamos falar de luxo agora? Vamos falar de Louis Vuitton? É isso mesmo, a marca francesa, uma das maiores, que pertence a um dos maiores grupos empresariais de luxo do mundo, está de volta à Fórmula 1. A Louis Vuitton fez parte da Fórmula 1 nos GPs de Mônaco em 21, 22, 23 e 24. Quem não lembra, né? Ela trazendo o troféu dentro dos seus, digamos assim, das suas caixas, dos seus cofres luxuosos, né? É toda uma indumentária diferente que a Louis Vuitton tem. Alguns dizem que a Louis Vuitton é a empresa que faz caixas luxuosas, né? E ela tem alguns outros produtos também. Mas o que acontece é que o grupo onde a Louis Vuitton pertence, ela tem outras marcas, né? E ela já está na Fórmula 1. Quem é que não lembra da Chandon? Chandon pertence ao mesmo grupo que a Louis Vuitton, assim como a Tag Heuer, que substitui a Rolex esse ano em 2025. Então é um combo desse grupo com as suas várias marcas passeando, digamos assim, desfilando nos GPs, nos circuitos ao redor do mundo. Então a Louis Vuitton será o cofre, digamos assim, que vai proteger os troféus do primeiro, segundo e terceiro em todas as corridas em 2025. A outra marca do grupo, a Tag Heuer, vai ser o relógio oficial dos ponteiros de largada das corridas da Fórmula 1. E a Chandon foi substituída já há algum tempo pelo espumante, pela champanhe Ferrari. Ainda falando de luxo, vamos para Mônaco. Esse ano, em 2025, Mônaco terá 2 pitstops obrigatórios. É isso mesmo, depois de termos um 2024 inédito, onde os 10 primeiros colocados largaram e terminaram nas mesmas posições, a FIA repensou o plano estratégico do GP de Mônaco e agora obrigará as equipes a usarem 3 compostos diferentes de pneu em pista seca, ou seja, as equipes serão obrigadas a fazerem 2 pitstops obrigatórios, obviamente, né? Então isso pode transformar um pouco mais a corrida, pode dar um pouco mais de dinamismo, uma vez que os organizadores do GP de Mônaco e a FIA disseram que não tem como mexer no circuito.
no Principado para comportar outras formas, outras curvas, outras retas. Lembrando que a FE corre lá em Mônaco também, mas a FE corre num circuito adaptado e menor, de menos curvas, menos retas, digamos assim, seria a metade do que é o GP de Fórmula 1. Então a FIA, por meio dos seus conselheiros dentro do seu comitê, achou melhor fazer esse teste em 2025 e agora obrigando a terem 2 pit stops obrigatórios. O que vocês acharam? Será que vai aumentar o dinamismo, vai melhorar, ou vamos ter os 10 primeiros terminando nas mesmas 10 posições de largada? Foi inédito em 2024, eu espero que mude e mude para melhor em 2025. Para fechar o nosso giro de notícias da semana, a Mercedes de Fangio de 1955 foi leiloada. O Museu de Indianápolis, que fica próximo ao circuito de Indianápolis, lá nos Estados Unidos, leiloou a Mercedes guiada pelo Fangio em 1955, o carro do tricampeonato do piloto argentino, por incríveis 42 milhões de libras, equivalente a 310 milhões de reais. O leilão aconteceu porque o museu está passando por algumas reformas e algumas dificuldades financeiras e já indicou que serão leiloados outros carros do seu acervo. A Ferrari 250 LM, vencedora da Le Mans em 1964, vai ser leiloada, e o carro da estreia de Schumacher na Fórmula 1, a Benetton, vai ser leiloada também logo na sequência. Então é o, digamos assim, um museu transformando suas relíquias históricas das pistas em dinheiro para tentar se reequilibrar nas contas. Quem é que não teria essa vontade de adquirir um carro, né? O que falta às vezes é dinheiro, né? Porque nada menos do que 310 milhões de reais. O carro do tricampeonato do Fangio, Mercedes-Benz W196R de 1955. Bom, Racers, essas são as notícias da semana aqui no nosso giro de notícias. Nós vamos ficando por aqui. Lembra-se de se inscrever no nosso canal, aproveita e seja membro também. Faça parte do clube de membros, seja um racer aqui do Box 29. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Aqui no YouTube tem vídeo todo dia. Um forte abraço e até mais.